Então, faz parte das intencionalidades, junto na preparação com a equipe, tanto a narração do evangelho quanto a partilha da palavra, assim ficar com a criança e adolescente aqui do grupo da equipe. Então, acolhendo essas palavras, e a partir da fala das meninas, isso vai ecoando, porque o tema hoje é adultocentrismo, essa palavra já joga para a gente alguém grande, alguém maior do que alguém, né? Ou alguém maior que as crianças. Então, a gente já vai, assim, conectando essa leitura com a temática de hoje. Era uma vez, num lugar não muito longe daqui, existia um rei. Desses reis que a gente ouve falar nas histórias. Coroa de ouro na cabeça, barba branca batendo no peito, capa vermelha batendo no pé. Esse rei era muito autoritário, como quase todos os reis. Ele não se importava com os problemas do seu povo e ele era muito vaidoso. Ele era tão vaidoso, mas tão vaidoso, que ele trocava de roupas a cada hora do dia. A fama do rei vaidoso se espalhou pelo mundo. Foi parar no ouvido de dois trapaceiros. Ora, trapaceiros adoram fazer trapaços. Não deu outra, gente. Eles mudaram para o lugar onde o rei vivia e começaram a dizer que eram dois tecelões e costureiros habilidosos que sabiam trabalhar com os mais delicados tecidos. Começaram a dizer também que possuíam tecidos mágicos. A magia era que os tecidos não podiam ser vistos por pessoas bobas e nem por aqueles que não mereciam os cargos que ocupavam. Quando o rei ficou sabendo de tais panos mágicos, quase enlouqueceu. Imediatamente decidiu que queria uma roupa com aqueles tecidos. Chamou o seu primeiro-ministro e ordenou que ele fosse lá verificar se aquela história era verdadeira ou não. O primeiro-ministro foi, afinal de contas, não se desobedece assim a uma ordem real. Chegando na casa dos trapaceiros, eles logo fingiram fazer a reverência para o primeiro-ministro e logo mostraram os tecidos. Gente, o primeiro-ministro não viu nada, até porque não tinha nada para ver. Mas, com medo de se passar por bobo e perder o cargo que ocupava, disfarçou bem. Aguçou os ouvidos, ouviu atentamente o que os trapaceiros diziam e, quando ele voltou para o castelo, repetiu igualzinho tinha escutado. O rei ficou empolgado. Chamou seus súditos e começou a mandar que um a um fosse lá verificar se aquela história era verdadeira ou não. E eles iam. Gente, ninguém via nada, mas todo mundo voltava para aquele palácio, para aquele castelo, falando maravilhas de tais panos. Com tanta gente vendo aqueles tecidos, o rei criou coragem. Decidiu que ia pessoalmente encomendar a sua roupa. Chegando lá, os trapaceiros logo fizeram a reverência real. O rei não viu nada, até porque não tinha nada para ver. Mas, gente, majestade é majestade, nunca perde a pose. Além de não ter visto nada, ele ainda deu opinião sobre cores, textura e beleza dos tecidos. Com tanta vaidade, os trapaceiros logo fizeram uma proposta. A proposta era que o rei encomendasse a sua roupa e no dia que ela ficasse pronta, dali mesmo, ele saísse com as roupas novas num grande desfile rumo ao palácio. Gente, tanta vaidade não resistiu a essa proposta. A proposta foi aceita na hora. E os trapaceiros logo falaram que começariam a costurar a tal roupa nova do imperador ou do rei e marcaram o dia para o rei buscar a roupa. E assim aconteceu. No dia D, os trapaceiros chegam na casa do... O rei chega na casa dos trapaceiros, e os trapaceiros, mais uma vez, fizeram a reverência real. E logo fingiram vestir a calça no rei.
Logo fingiram vestir a camisa no rei. Logo fingiram colocar o manto real. Gente, o rei se olhava no espelho e dizia: Eu estou lindo, que roupas maravilhosas. E dali mesmo ele preparou para sair encaminhada rumo ao palácio. Quando ele colocou os pés lá fora, uma grande multidão esperava. E ele começou a andar, e a multidão começou a gritar: Que roupas lindas! Que tecido maravilhoso! Que cores fabulosas! Uma criança pobre, junto do pai, sentada na calçada, escuta aquilo, olha para o rei e olha para a multidão. Olha para o rei e olha para a multidão. A criança olha para o rei e olha para a multidão. E a criança diz: Mas o rei está nu. Quando a criança falou aquilo, começou um grande cochicho. Eita, o rei está nu. O cochicho se transformou num grande grito. O rei está... Gente, o rei sabia que estava nu. O final dessa história, ninguém sabe ao certo. Há quem diga que o rei ficou tão envergonhado que ali mesmo ele foi abaixando a cabeça, foi abaixando a cabeça, foi abaixando a cabeça. E a minha tia já dizia que quanto mais a gente abaixa a cabeça, mais a gente mostra a bunda. Mas de tão envergonhado ele foi embora daquele reino, nunca mais voltou, e o irmão dele ficou sendo rei no lugar dele. Outras pessoas já dizem que o rei era cara lisa mesmo, não estava nem aí para o povo, ele continuou caminhando nu até o palácio, e ali ele ficou e continuou reinando. Mas há quem diga que o povo aprendeu a lição e nunca mais quis rei vaidoso, autoritário e mandando sobre eles e elas. Portanto, cada um e cada uma de vocês vai inventando o seu final. O rei está nu, ou a roupa nova do imperador, é um conto do Hans Christian Andersen, adaptado por mim para ficar uma história mais curtinha. Klaus, é com você, com adultocentrismo. Eu gosto muito dessa história e das histórias que a Múria conta. Eu sou como uma criança que sempre, conta de novo. Quando eu morava com ela, eu pedia para ela contar a história para eu dormir. É verdade, né, Múria? Ela contava e eu dormia. Gente, tem alguém aqui que não estava no encontro passado? Não. Acho que Fatinha. eu, Tá. Então, mas Fatinha já me conhece, eu ia me apresentar, mas nem precisa. Muito bem, minha gente, vamos então para o tema de hoje, adultocentrismo, né? Adultocentrismo é uma palavra assim não muito comum, não muito conhecida, né? Então, o que é que adultocentrismo tem a ver com CEBI, com Bíblia, com educação popular, com concepções de criança? Bom, vamos conversar isso hoje. Múria, 20 minutos, é? Mas fica tranquilo, não precisa falar correndo, não. 20 minutos. Tá, deixa eu compartilhar aqui o... Pronto. Consegui compartilhar? Sim.
Aí eu preciso fazer isso aqui, né? Deu certo? Para mim, deu. Tá bom. Então, vamos lá. Adultocentrismo, né? A junção de duas palavras, né? Adulto e centro, né? Adultocentrismo, né? E aí eu trouxe essa imagem para representar o que seria esse centro, né? Aqui o nosso sistema solar, né? Que tem o Sol como centro e os outros planetas, né? Girando ao seu redor, né? Há um centro, né? Bom, o encontro passado nós estudamos sobre as concepções, né, de criança e adolescente no Ocidente, né? Concepções de criança e adolescente na sociedade ocidental. E eu dizia, né, que apesar de apresentar algumas concepções, né, de criança desde a antiguidade, criança como escrava, criança como chefe, o potencial militar dos gregos, né? Então, e outras tantas, essas concepções, elas continuam, viu, minha gente? Elas não foram automaticamente substituídas, né? Existem umas mais fortes, né, que estão por aí, né, e outras, né, que continuam, né, que continuam. Inclusive, né, a concepção de criança como objeto, como pertence, como coisa dos pais, inclusive os pais podendo fazer, né, mutilar crianças, né, porque achar que é dela. Muito bem, na sociedade ocidental, as relações das crianças e dos adolescentes com os adultos são relações de poder, de resistência, né, de táticas, e essas táticas no sentido que um camarada chamado Michel de Certeau, né, ele defende. Michel Certeau é um historiador, um francês, inclusive é jesuíta, padre jesuíta, mas um historiador dos bons. E aí ele entrou em conflito de ideias com Michel Foucault, que é um famoso filósofo que fala sobre a sociedade do vigiar e do punir. E Michel Sertor dizia para Foucault que ele parece que não percebe que as pessoas resistem, que as pessoas reinventam, recriam as coisas. Não é só controle e vigilância. E aí ele fala que essas resistências são feitas em táticas, né? Em táticas, né? E depois, quem quiser aprofundar, vale a pena conhecer Michel de Certeau. E aí eu estudei um pouco Michel Certeau, né, para entender as resistências das crianças. Criança tem resistência? Ou na relação de poder entre adulto e criança, ela é totalmente o corpo frágil e nada mais? Bom, e aí a gente descobre que as crianças têm várias formas de resistir. No próximo encontro eu vou trazer uma música do padre Reginaldo Veloso, né, que ele teve essa sacada de perceber as resistências das crianças e transformar em música. Bom, então, nessa sociedade que nós vivemos em 2022, né, as relações entre a garotada e os adultos são relações de poder, de resistência e de táticas, né? Então, eu trouxe essa chave bem bacana aqui da Mafalda, né? A Mafalda é uma figura muito interessante, viu? Porque é uma criança de mais ou menos 6 anos, 7 anos, né? Que tem um pensamento filosófico muito apurado. Ela tem uma concepção, uma crítica da vida muito boa, né?
É o sonho. É o sonho que a gente tem, né, na educação, que é a educação, né, brasileira, mundial, né, contribui para transformar as crianças em mafaldas. Bom, quem consegue ler aí? Todo mundo? Uhum. Pronto. Aí tem essa charge continua, tá? Então, as relações de poder. As relações de poder do adulto sobre a criança, o corpo adulto, né? O corpo mais forte, que machuca, né? Que oprime. Né? E aí, quer ficar quieto? Quieto, já disse. Aí olha para outra menina e diz, veja, a menina é do seu tamanho e não chora. Que vergonha. Ela está olhando. Vai pensar que você é um chorão. Não é, menina? Aí vamos para a segunda parte da charge. Aí a menina diz, não! E vai embora. Por sorte, a menina tem consciência grupal. Ou, na nossa linguagem, consciência geracional. Percebe a opressão, né, que estava sendo imposta ao menino pelo adulto, e aí resiste. A criança também diz não. E aqui a tirinha completa, né? As relações de poder e resistência. A tirinha Sim, completa. Bom, agora vamos para as táticas, né? As táticas, né? As formas de se fazer do que fazer, na verdade, do que fazer com a opressão, né? Aí é a tal de, ele chama de bricolagem, né? O que é que você pega do que é feito, né, com você, com a opressão, e com outras coisas você cola e transforma em outra coisa, em outro objeto, em outra situação. Aí aqui tem a charge também da Mafalda, né? Buenos dias, menina. Estás... Não. Bom dia, nem criança. Está o chefe da família? Aí ela diz, nesta família não há chefes. Somos uma cooperativa. Aí, pá! Fechar a porta. Eu acho muito interessante, né? Então, ela teve uma sacada né, de não chamar os pais, né? Ela teve um poder de não chamar os pais nesse momento, né? E usar o poder de fechar a porta, né? Um exemplo de tática de resistência. Bom, e a gente pode pensar em várias tantas, né? O grito da criança com fome, para mim, é a primeira grande luta, né? Luta social, luta. A criança, quando está com fome, ninguém segura ela. Quando ela quer uma coisa, ninguém segura. Então, é uma forma de luta, de tática, e a criança sabe disso, né? Ela sabe, né? Ela vai crescendo e vai tomando consciência né, desse poder de grito, de alarme, né? Bom, e aí depois ela vai fazer isso para outras coisas, além de comida, ela vai gritar, chorar para outras coisas. Bem, então vamos lá. Nessa realidade de poder, de luta, de resistência, né, que a gente fala sobre o adultocentrismo. Né? Então, é preciso, ao falar de criança e adolescente, discutir o conceito adultocentrismo, né? O adulto como centro, né? E ele perpassado pelo poder, como já falei. Porque este contribui, esse conceito,
a gente tendo posse dele, ele contribui para a gente deslegitimar as ideias essencialistas de criança boazinha, de criança ingênua, de criança despossuída de racionalidade ou de qualquer contribuição para a vida social. Então, a gente, com esse conceito, né, ajuda a desmistificar, né, deslegitimar essas ideias, essas concepções de crianças que não sabem, que é ingênua, inocente, que não tem o que contribuir, né, para a vida social. Porque quando a gente pensa assim, a gente encarcera a criança, a gente fecha a criança numa concepção de fase, né? Então a criança ela não tem importância por ser, né? Ela tem importância por vir a ser, né? Então o adultocentrismo, né, contribui muito para isso, né? Para fechar a criança nessa concepção de vir a ser. Ela serve agora porque ela vai se tornar, no futuro, um adulto assim ou assado, né? Então, essa é uma concepção hegemônica, né, de criança que nós temos, né? E em nome de cuidar da criança, em nome dessa infância, né, de valorizar, de cuidar, de proteger a infância, a gente encarcera as crianças em uma fase do vir a ser, do porvir, né? Bom, então, assim, a compreensão de infância, aquilo que não é um adulto também... Eita! Também... Alguém consegue ler? Não consigo mais aqui. Também é repensada e reafirmada como uma construção social e, por isso mesmo, nada cristalizado, obedecendo às leis divinas ou naturais. Muito bem. Bom, então, olha, se alguém quiser perguntar alguma coisa, não entendeu, pode perguntar, tá? Para não ficar uma coisa de palestra aqui, só expondo. Bom, adultocentrismo, adulto no centro de tudo, né? Então, apesar de que o termo adultocentrismo venha sendo utilizado, né, por várias pessoas, né, preocupadas com a infância, tanto no mundo dos movimentos sociais, né, de alguns estados, né, mais progressistas, claro, e como também no âmbito da academia, né, esse termo está sendo usado, né? Assim, não muito, mas está sendo usado. Porém, né, ainda não é um corpo sistemático, ninguém ainda, pelo menos até onde eu cheguei, né, eu não encontrei nenhum teórico, nenhum grande estudioso que resolveu criar um livro só sobre adultocentrismo, né? Eu ainda não encontrei. Se tiver, e pode até ter, né, em outras línguas, mas até então eu não conheço, né? Então, como é um termo, um conceito assim novo, né? Assim, mais robusto, de um conceito mais robusto, bem mais pesquisado, é preciso, no meu caso, eu precisei conectar com outros termos, outros conceitos já aceitos, né, e já bem trabalhados no mundo acadêmico e fora do mundo acadêmico, né? Então, por isso é importante aproximar o adultocentrismo de outros conceitos já aceitos, tais como teocentrismo, antropocentrismo, etnocentrismo, eurocentrismo. Então, acredito que esses termos são mais conhecidos para vocês também. Então, rapidamente, né, vamos lembrar, né, esses conceitos, né? Teocentrismo, né?
Deus, né, tel, Deus, centrismo no centro, Deus no centro de tudo, né? E aqui essa imagem representa bem isso, né? Jesus, né, Deus, né, segurando o mundo, né? Inclusive, tem uma festa, né? Jesus, Rei do Universo, né? Não é nem da Terra, é do Universo, né? Bom, então, não dá para pensar nada fora, né? Ou que não tenha Deus, né, como centro de tudo. E é importante dizer, né, que nessa concepção, as pessoas que falam em nome de Deus também são muito importantes, né? E aí a gente tem a Idade Média como grande símbolo. Porém, nós estamos vivendo um momento, né, da sociedade brasileira em que, né, o Estado, né, quase foi sequestrado por um tipo né, de religião, um tipo de crença, né? E tem em outros lugares também do mundo, né? No cristianismo e fora do cristianismo. Nos Estados Unidos tem estados lá que não pode ensinar a teoria da evolução, somente da criação, da Bíblia, do jeito que está na Bíblia, né? E eram projetos de vários políticos, né, aqui no Brasil. Bom, e aí aproveito para dar uma indicação de uma série chamada O Conto da Aia, né? E o Conto da Aia que trabalha muito isso, né? A história do teocentrismo, né? O teocentrismo. E aí todos os benefícios que aqueles que falam em nome da religião têm, né? E outros, né? Como não, uns se beneficiam e outros não. Bom, então outro termo. Klaus, Oi. aí com essa imagem aqui, meio que você já une o teocentrismo com o eurocentrismo, não é? A ideia de Deus que ela traz também, a imagem de Deus que ela traz. Ah, sim, claro, né? Que o eurocentrismo vai exportar para o resto do mundo um tipo de fé, de religião, inclusive de cor de Jesus, né? A cor de Jesus, do branco, né? Do rei, né? A concepção de rei que existia na Europa, né? Foi exportado, isso mesmo. Aqui, o eurocentrismo, né? A Europa como centro do mundo. E aí exporta religião, exporta, né, economia, exporta tudo. Né? Exporta, não, obriga os outros, né, lugares do mundo a aceitar, né? Obriga. Bom, e em contraponto ao teocentrismo tem o antropocentrismo, né? Né? O homem, né? E na época a concepção mesmo era homem sexo, né, masculino. Inclusive essa imagem é bastante conhecida, né? Leonardo da Vinci, e produziu colocando o ser humano no centro, né, de tudo, né? O parâmetro para tudo. Olha, isso foi uma tentativa que, assim, na minha concepção, não conseguiu, né, retirar a religião, o Deus do centro, né? No máximo teve que conviver, negociar aí, né, com a religião, né? Mas por causa também dessa concepção, né, do homem no centro, né, de tudo, né, foi possível, né, surgir concepções mais laicas fora, né, do mundo religioso, inclusive hoje o Estado brasileiro, né, por lei é laico, né, ele não tem uma religião oficial, né, outras partes do mundo, outros países também, né, assim como a ciência.
Bom, tudo isso para a gente chegar no adultocentrismo, viu? Então, teocentrismo, antropocentrismo, eurocentrismo, né? Com a invenção né, da bússola, né, novos navios, né? A Europa passou a exportar sua cultura, né, sua visão de mundo para outras partes. Exportar não é a palavra, colonizar outras partes do mundo, né? E colonizar na força e nas ideias, né? Então, a Europa para o mundo inteiro. E essa charge é muito interessante, né? Nessa concepção do etnocentrismo, né? Da etnia, né? Da concepção de mundo europeu para o resto, né? Vocês precisam ser catequizados e civilizados para ficar iguais a gente. Dizendo europeu para um nativo, né? Aqui do Brasil. Aí ele responde, e andar vestido desse jeito, com esse calor? Bom, então, os 4 conceitos que se aproximam, né, de adultocentrismo, né, teocentrismo, antropocentrismo, eurocentrismo e etnocentrismo, eles estão colados com o colonialismo, né? Como acabei de falar, né? O etnocentrismo, o antropocentrismo, com a ideia de civilização, de progresso, o teocentrismo, né? Com a religião, a fé, chegou e foi imposto pelo colonialismo, né? Então, essa imagem aqui do Latoufe, eu gosto muito de trabalhar com meus alunos, com meus estudantes. Eu sou professor de história, né? E aí eu gosto muito de trabalhar essa imagem aqui, né? Como a história foi contada, né? Com o sangue dos índios, mas na versão do assassino. Já deu quantos minutos? Olha? Então, o colonialismo está para além do domínio da violência, né, corporal. Ele é uma relação política, econômica, sexual, espiritual, epistemológica, linguística, de dominação metropolitana, né, da metrópole, no sistema mundo, e uma relação cultural e estrutural na dominação étnico-racial. Mas e a criança? Então, vamos chegar. Então, o adultocentrismo é uma forma de colonialismo, porque ela domina, ela impõe visões de mundo do adulto, né, como se fosse a correta, a verdadeira, e isso é imposto tanto de forma não violenta como violenta, viu? Então, o adultocentrismo é uma violência dos mais velhos sobre os mais novos. Na verdade, eu queria dizer uma violência corporal e uma violência, né, cultural, uma violência de ideias, né? Mais violência. Então, uma das formas de violência que a gente conhece bem no Brasil, né, para com as crianças, né, é a palmatória. Não sei se tem alguém aqui nessa sala que ainda levou algumas boladas, né? Chama de bolo, né? Levar uns bolos de palmatória. Mas até a década de 70 era possível encontrar em várias partes do Brasil essa forma de tratamento nas escolas públicas, viu? E particulares, né? E mesmo, né, depois dos direitos das crianças, adolescentes, da Convenção dos Direitos da Criança e Adolescente, né, essa prática era
usar. E havia uma proibição, viu, gente? Desde 1800 e tarará. Aqui, ó. Desde levar... No Brasil, por exemplo, o uso da palmatória nas escolas ocorreu até meados do século XX, mesmo que legalmente tenha sido proibido desde 15 de outubro de 1827. Isso mostra, né, que, mesmo com leis, né, protegendo as crianças, né, a concepção e o tratamento dado às crianças, né, ainda resiste muito, né, resiste e continua acontecendo, né? Então, levar bolo nas mãos, né, apanhar de palmatória, era o castigo que se inflige quem está na condição de menor e de subalterno. Então, essa imagem aqui é uma imagem daquele pintor do encontro passado, do século XIX, aqui no Brasil, que mostra o aprendiz, o escravo, né, apanhando do dono né, da sapataria, do ateliê aí. Então, criança e escravo, né, apanhavam de palmatória. Então, como eu disse no encontro passado, desde a antiguidade, criança e escravo, né, eram coisas quase semelhantes, né, pelo menos no tratamento. Bom, e aí, como exemplo de adultocentrismo, né? Entre outras coisas, né? E outras formas que eu já falei, né? De violência, né? Corporal e não corporal, eu trouxe, inclusive, está escrito no livro, como é o nome? No PNL. Ô, Múria, fala aí qual é o PNL que a gente escreveu. PNV. PNV. Palavra na vida. Palavra na vida, qual o número? Tá aí? Não, comigo não. Pronto. Porque eu não estou em Brasília. Pronto, então o PNV, que saiu, acho que no primeiro semestre, né, desse ano, que está escrito essa minha reflexão aqui sobre a linguagem adultocêntrica, a diminuição da criança. Então, eu trouxe essa imagem aqui da Bíblia das criancinhas, porque é esse inha, né, que reflete muito da linguagem adultocêntrica, né? Então, atualmente, o sufixo inho, inha, tem sido usado, usualmente empregado, para se referir às crianças, né? Quase sempre, né? Sobretudo, olha, eu fiz pedagogia também. E aí era na minha sala, meu Deus do céu, as outras pessoas quase todas só tratavam as crianças no inha. Ah, inha, tudo é inha, no caderninho, no inhinho, né? E não tinha muitos professores que combatiam isso não, viu? Deixa eu fazer uma pergunta. Camila, você é adolescente. Camila, o que é que você acha de alguém conversar com você só no diminutivo? Blusinha, cadeirinha. O que é que você acha sobre isso? Sendo sincera, eu acho um pouco estranho, né? Passa uma imagem de infantilidade? Sim. Bom, então é por aí mesmo, né? Então, tem sido empregado usualmente para se referir à criança ou para comunicar-se com ela, né? Que gracinha, que vestidinho amarelinho. Esse vestidinho amarelinho combinou muito bem com o sapatinho da garotinha, né? Então, quantas coisas existentes para o público adulto sofrem mudanças, né, quando direcionadas às crianças, né? Por exemplo, escola de futebol, né? Time de futebol, então passa a ser escolinha. Então, um carro de adulto
quando é de bebê, passa a ser carrinho de bebê, né? A biblioteca, né, passa a ser cantinho de leitura. A TV Globo passa a ser TV Globinho. E festa de aniversário, festinha, e etc, 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 né? Bom, a gente tem muitos, mas muitos e muitos. Vocês conhecem muitos exemplos, né? Então, a sociedade capitalista, nossa sociedade capitalista, ela contribui muito para manter o adultocentrismo, alimenta o adultocentrismo, e o adultocentrismo alimenta o sistema capitalista, né? Olha, na nossa sociedade capitalista, o desejo de ter mais, de acumular, né, de ter posse, né, de possuir uma maior quantidade de coisas possíveis, né, é considerado um valor, né? Um valor. Quando se quer dizer que alguém ou algo tem muita importância, ou melhor, que tem importância, costuma-se empregar advérbio de quantidade, intensidade, substantivos aumentativos e expressões que pressupunham classificação superior. Por exemplo, muito importante. Isso não é uma coisa só importante, isso é muito importante. Esse nosso curso aqui, esses nossos encontros não é só importante, é muito importante, né? Tem grande importância, demasiadamente importante. Isso é coisa de gente grande, né? É de primeira qualidade, de primeiro mundo, ensino superior, e aí vai, né? Nesse sentido, ou melhor, isso reflete a sociedade, os valores sociais, os valores que o capitalismo, né, eles valorizam, e outras coisas que não valorizam, né? Então, coisas de criança, porque a criança ela não importa agora, o importa é o futuro, né? Se ela vai dar lucro no futuro, se ela vai ser adulto assim ou assado no futuro. Inclusive, o capitalismo não deixa só para o futuro, não, né? Ele já quer, de todo jeito, lucrar com as crianças. E tem feito isso, né? Com brinquedos e etc, etc, né? A criança não tem o dinheiro, mas o capitalismo promove uma sensibilização nos pais, né, para que a criança, né, possa ter coisas, né? Bom, mas o predomínio é a criança como só potência, uma potência no sentido de Aristóteles, né? É o que pode se tornar a ser, né, no futuro. Bom, então o adultocentrismo, ele alimenta e é alimentado pela sociedade do lucro, do acúmulo, da medida em que o adulto é identificado com aquilo que é mais e maior, enquanto a criança é representada e representa o que é menos e menor. Daí, né, nesse contexto, a linguagem representa valores etários e suas relações de poder. E na leitura de hoje, Jesus inverteu nessa ordem. Quem é o maior? E em Lucas, essa discussão volta nos últimos momentos de vida de Jesus. Jesus fala que vão traí-lo, né? Que vai ser pego, e eles, na ceia, voltam a discutir isso, quem é o maior. Bom, então, outro exemplo dessa linguagem, né? É o mundo do esporte e do futebol. Nós estamos aí na Copa, né? Então, os termos usados, né, para esse esporte é sempre no aumentativo, né? Então, Brasileirão, o Brasileirão, né? O Brasileirão. E os estádios de futebol
por mais que eles tenham nomes oficiais, eles são mais conhecidos, né, com nomes do aumentativo ão. Isso para mostrar que, né, o grande, e aí a arquitetura mostra isso, né? O que é grande tem mais valor e mais poder. Não basta ser estádio, né? Fulano de tal, tem que ser o Garrinchão, o Castelão, né? Tudo no ão, 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 ão. E aí, além, né, do poder do maior, do grande, né, do adulto, e não é qualquer adulto, né, porque tem que ser um adulto também hétero, né, porque aí o ão é relacionado ao macho alfa, né, em todo esse sentido, né? E já para as crianças é o contrário, né? Por exemplo, no esporte, né? No esporte tem campeonatos de criança, mas é tudo colocado como campeonato dente de leite, chupetinha, que mais? Chupetinha, não sei o que, mirim, né? É tudo no diminutivo, né? E eu estou dizendo isso aqui porque eu defendo que o diminutivo, essas palavras, elas não representam carinho para as crianças e nem representam uma identificação, meramente identificação com criança, mas é porque existe um valor nessa sociedade que vivemos, né? Um valor de que o grande, o adulto, o maior, né, tem um valor. E aí é valor mesmo, né, de valorizar coisas, algumas coisas e outras não. Bom, então, para ir concluindo, só que o adultocentrismo ele está tão arraigado que até nos movimentos sociais, né, nas igrejas progressistas, nos grupos progressistas, também usam dessa linguagem, da linguagem e outros tratamentos. Nós estamos falando aqui especificamente da linguagem como um exemplo de adultocentrismo, né? Por exemplo, aqui, o movimento sem terra, né? Que é considerado o maior movimento movimento social importantíssimo, né, da América Latina, trata as crianças como sem terrinha. Sem terrinha, né? Por mais que eles, né, possibilitem, né, as crianças a serem protagonistas, né, assim, assado, mas o conceito, né, ele ajuda, né, a tratamentos, né? Aí, como eu falei no encontro passado, né, que as ideias ajudam a produzir, né, as práticas, né? Então, o sem terrinha é um termo que eu acho que tinha que ser mudado, né? Bom, só um exemplo, né? Eu não sei se eles fizeram já alguma discussão desse termo, não sei, eu não participo do movimento, não, né? Mas é uma coisa a se pensar. Isso é no movimento sem terra e nas igrejas, então, aí que a coisa piora. Para ir concluindo, gente, eu estou a dois slides de conclusão. Então, a situação da linguagem adultocêntrica se assemelha àquela criticada por feministas e pelas discussões de gênero. Em que sentido? Olha, a invisibilização da mulher pela masculinização da gramática e da fala, né, tem sido combatido demais pelas feministas, pelo movimento feminista, né?
que não querem aceitar que falem, por exemplo, homem para se referir a todo mundo. E não pode mesmo, né? Então, é refletir, discutir, debater e mudar a gramática. Nesse mesmo sentido, né, a gente que trabalha com criança e adolescente também que tem que ficar atentos e brigar também para que os termos, né, a linguagem seja também inclusiva, né? Que assim como essa linguagem inclusiva de gênero, é preciso também pensar numa linguagem que reconheça as crianças como pessoas que são e não meramente como um vir a ser, um futuro. Então, está atento, né, a essas discussões de linguagem, que também é importante. Eu não estou aqui, né, para trabalhar ou para discutir só a questão da linguagem, eu estou dando um exemplo de adultocentrismo, tá? Tem outros campos, né, de adultocentrismo. Por fim, o conceito adultocentrismo, aqui elucidado, é importante para quem deseja se relacionar com as crianças e os adolescentes, né? De forma mais igualitária, justa, né? E com elas realizar estudos bíblicos, educação popular. Então, a gente, nas escolas bíblicas por aqui no Goiás, DF, a gente se preocupou muito, né, também com a linguagem, né? De retirar essa história de tia, tio, né? Essa história de criancinha, de sebimirim, né? Esses termos que ajudam a invisibilizar a criança, de fazer a criança como demente, criança como incapaz, está sempre no inho, né? No máximo, trazer coisas bonitinhas para a gente bater palma e achar graça, né? Então, a gente tem que superar o adultocentrismo. E, para superar o adultocentrismo, a gente tem que entender que ele existe, está na nossa, né, no nosso meio, na nossa vida, dentro de nós, e a gente nem percebia isso. Bom, gente, acho que falei demais. Boa noite, gente. Queria que você, o Klaus, professor, pudesse repetir de novo, explicando assim, que não ficou claro para mim o seu apontamento em relação ao termo sem terrinha. Eu queria entender melhor assim a tua crítica. Tudo bem. É o seguinte, Nath, o adultocentrismo ele está entranhado nos movimentos sociais, nas pessoas progressistas também, né? Minha crítica é essa, que não basta, por exemplo, falar sobre o patriarcado, né? Ficar no conceito do patriarcado, né? Porque também há muitas mulheres que têm uma relação de poder com crianças, mesmo mulheres feministas, né? Elas têm uma relação de poder com crianças, né, desiguais, e não percebem. Não é porque são pessoas ruins e más, né? E que são, não, é porque não percebe que concepções, uma cultura, né, que há milênios, né, estão dentro das pessoas. E minha crítica, minha fala, é que eu dou o exemplo dos sem terrinha, mas existem vários, né, movimentos que usam o inho, porque o inho, nessa sociedade que nós vivemos e numa sociedade adultocêntrica, ela não é neutra, né? Então, o inho não é neutro. Então, a minha fala é um exemplo de que, mesmo nos grupos progressistas, grupos que já têm uma caminhada boa, né, sobre a questão da mulher, a questão, né, da terra, a questão de classe, a questão étnica, mas muitos grupos estão muito atrasados ainda na concepção ou na relação de poder entre adulto e criança.
E eu digo, eu não conheço, não me aprofundei, né, no movimento dos sem terrinhas, né? Mas na sociedade ocidental em que vivemos, né, e no passado escravocrata, né, que a gente tem, onde a criança e o escravo se assemelhavam no tratamento, né, é para se desconfiar e fazer, no mínimo, uma discussão sobre isso. A gente está consciente de que o sem terrinha é uma ressignificação, é um carinho, ou é o pensamento hegemônico aí de criança num valor menor que o adulto. É nesse sentido. O Gabriel escreveu aqui no chat, o diminutivo remete à ideia de que o indivíduo, neste caso a criança, é menor do que devia ser ou do que virá a ser. Maria José caiu? Tá sem som. A Maria José não vai voltar. Ah, tá. Já chegou todo mundo, já? Todas as salas já voltaram? Já. Então, gente, a gente tem, né, como a Maria José disse, 2 minutos para colocar aqui na sala maior o que a gente conversou lá. E só para não seguir o roteirinho de sempre, a gente pode começar pelo grupo 5? É o grupo 3. Ah, São 3 grupos. Então, vamos começar pelo 3. 2 minutos para cada grupo. Camila, você começa com a música? Bom, aqui temos uma música que a gente refletiu no grupo sobre isso. A música se chama Quando Eu Crescer, do grupo Éramos Três. E eu vou reproduzir ela aqui agora, em forma de citação. Quando eu crescer, quero ser grande, grande maior que um leão, mas não tão gordo que nem um elefante, diz que faz mal para a pressão. Não. Será possível ser pequeno, grande? Menino vira meninão? Meu pai falou que de gente grande e pequena ele nem aperta a mão. Mas o tempo não pode parar para brincar comigo. Ele anda muito apressado. Corre dizendo que é para aproveitar peão, paribola e melado. Quero ser forte, valente, um gigante para escutar, calar e entender das coisas do coração. Aí agora, Klaus, eu tenho uma pergunta para o senhor que até comentei no grupo. Eu entendi muito bem. Porque, assim, pelo menos, eu até falei para Renata, na minha escola, é assim, né? As crianças, elas estão se privando da criancice, né? Em vez de elas estarem brincando com uma boneca ou jogando futebol na rua, elas estão no telefone, olhando TikTok, etc. Então, assim, pelo menos para mim, eu falei para Camila, talvez para ela, tem um pouco de problema, né? Para algumas pessoas, esse inha de criancinha e tal. Mas em algumas circunstâncias, eu acho que é muito importante para a criança, porque ultimamente com o telefone, elas estão perdendo a fase da criança, né? Então, em vez de elas estarem aproveitando a sua fase, elas não estão. Então, para algumas crianças, eu acho que é bem importante. Isso aí eu não entendi muito, fiquei nesse meio tempo. Cláudia, você vai responder agora ou depois? Acho que é melhor todos os grupos apresentarem, aí depois o Klaus faz um apanhadão. Tá, então vamos... Terminou o grupo 3. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, é só isso mesmo. Então tá. Então vamos para o grupo 1. Para fugir da regra.
Grupo 1 é o nosso, eu vou falar só duas coisas. A conversa no grupo é que foi muito bacana, essa relação do adultocentrismo com o colonialismo, porque a gente viu o adulto como metrópole e a criança como algo a ser colonizado. Então, fez essa reflexão, e aí, assim, essa reflexão para mudar isso, né? Para mudar. Muito interessante essa comparação. E um grande tema que apareceu no grupo é quem manda em quem. Não é bom criança que manda nos adultos e não é bom adulto que manda nas crianças. Então, o grupo está vendo um problema na sociedade que tem muita criança que está mandando nos pais, se reproduzem, e nos pais e nas mães e nas pessoas responsáveis, reproduzindo muitas situações de violência, tipo dar tapa no rosto mesmo, então, reproduzindo situações de violência como quem manda um corpo dominado, vou usar esse termo. Então, criança batendo nas mães, por exemplo. Então, viu muito problema nisso. Então, talvez, aí viu problema nisso como em reflexão conjugada com o adultocentrismo. E aí, em cima disso que a Múria acabou de dizer, disso que ela disse por último, em quem manda em quem, eu penso, e falei isso no grupo, que existe uma educação, digamos assim, que leve o adulto, quando ele está tomando consciência da sua adultice, né, já que a gente fala criancice, que ele precisa mandar nas crianças, que ele precisa mandar nos filhos que ele vai ter, ou se for uma professora infantil, que ela precisa mandar nos sobrinhos, né? Então, quando o adulto encontra a resistência da criança àquele mando, àquela autoridade, o adulto percebe sem saber o que fazer. Nossa, e agora? Eu tinha que mandar essa criança, mas ela tinha que estar me obedecendo, senão o mandar não vai funcionar. E aí você tem essa confusão e essa fala de que a criança está mandando no adulto. Na verdade, ninguém tinha que mandar em ninguém. A gente precisa de uma relação de diálogo, de compreensão. Então, o estabelecimento da autoridade familiar é a problemática. A questão não é quem é que está mandando. A questão é qual é o modelo de organização que eu estou tendo dentro dessa casa, dentro dessa escola, dentro da sociedade. E eu acho que a Sueli também podia falar, porque ela traz algo que eu acho que eu não peguei na minha fala. Não, mas acho que você falou bem, Gabriel. O negócio é que ninguém precisa mandar, né? Precisa decidir como coordenar as coisas para que ninguém mande ninguém. Mas é claro que quem tem mais experiência sempre diz para o outro, mas também explicando por que aquilo acontece daquela maneira e não de outra maneira. E o adulto também tem que ter a sensibilidade de que, se a criança fala alguma coisa que ele julga correto, ele tem que ser humilde o bastante de dizer, não, meu filho está certo, né? Aquela criança está certa, assim pode funcionar. E não achar que porque é adulto ele tem que ter a última palavra. Então, o adultocentrismo é uma palavra difícil, né, da gente, na realidade nossa, que a gente já está tão acostumado a mudar o nosso conceito. Mas o diálogo, eu acho que sempre sobrepõe tudo e a maneira com que a gente se dispõe, né, a mudar, a entender, a querer aprender também com as crianças e não só impor as coisas. Gente, antes da Sueli chamar outra sala, outro grupo, de novo, eu sou muito preocupada com o estabelecimento de horário, porque quando vocês se inscreveram, o limite é até 9h30. Então, mais quantos minutos a gente aguenta? Mais 15 minutos de novo, até porque a gente começou, acho que 10, deu 10 de tolerância, mais 15 minutos, até
9h45? Pode ser? Tá. E tá aí no chat a lista de presença e avaliação. Sueli, agora tu. Então, grupo 2. Oi, gente. Então, o grupo 2, a gente está combinando que alguém ia fazer a primeira parte e fomos abduzidas. Mas nós destacamos, então, o seguinte, aí a Amélia, a Águida, depois completa, por favor. Chamou bastante a nossa atenção nessa discussão do adultocentrismo, no sentido da gente ter um outro olhar para a criança, né? Fazer pensar no ser criança como ser pleno, como pessoa. E vimos a importância da linguagem, vimos que ela chega em primeiro lugar, né? Ficamos muito nessa discussão de como a linguagem pode estabelecer uma relação de respeito ou não. Nos chamou também bastante atenção, nós gostamos de pensar sobre a relação de resistência e tática, porque geralmente a gente não considera que a criança tem essa resistência. A gente fala que ela é desobediente, que ela não acata, né? Então, vê que não, são experiências, é uma relação de resistência e que precisa ser considerada e compreendida, valorizada. E falamos também, então, isso, que a criança tem várias formas de resistir, porque no grupo foram dados exemplos importantes, que a gente não vai reproduzir aqui, e aí a gente realçou que a criança pensa, né? Criança pensa, criança reflete, criança pergunta. Aliás, muito mais do que nós, pessoas adultas. Então, se a gente escutasse a pergunta, é possível que a relação seria diferente, né? E aí, conversamos sobre não radicalizar a questão do uso do diminutivo, que nós vamos resumir no versinho que saiu no último segundo, que é assim: a linguagem é importante, mas no calor do carinho, vovozinha e amorzinho não representa poder, mas sim o amor que devemos ter. O Águida e Não, tá Amélia? jóia. Tá ótimo. Ficou uma graça, ficou ótimo. Tá tudo certo. Contemplou tudo, beleza. Os versinhos foram de acordo com as histórias da Amélia, né? O chamamento carinhoso entre ela e os netos e os filhos, né? Aí inspirou o grupo a fazer a poesia, o versinhos. Eu acho tão carinhoso também falar vovozinha. Não sei se é errado, não, mas eu acho lindo. Então, pronto. Quem continua? É o Klaus. Na minha escola é assim. Quando chega uma mãe, aí os professores tratam assim, mãezinha. Mãezinha para cá, mãezinha para lá. Mãezinha. E em outras repartições públicas também. Em hospital, em posto de saúde, o uso é esse, mãezinha, né? Mãezinha. Eu não acho que é carinho, sobretudo em repartição pública, diferente da vozinha, vovozinha. Vovozinha é outra coisa. É carinho, meu neguinho, minha neguinha. É carinho, né? Mainha. Nesse livro aqui, né? Claro que uma exposição dita aqui em alguns minutos não vai, né, contemplar o livro inteiro, mas eu falo, né, no início, né, do termo inho, que também é carinho e outras coisas, né? Aí depois eu vou colocar a coisa de forma mais complexa, né? Ligada ao adultocentrismo. Mas
Na prática cotidiana, o inho com mulher e criança não é carinho, não. Né? No cotidiano aí, sobretudo nas relações não íntimas, né? Nas relações não íntimas, não é carinho, não. É relação assimétrica. Bom, aí tem a pergunta da Thalia, né? Thalia, eu entendo assim, você está corretíssima, inclusive nós, nas escolas bíblicas no MAC, a gente faz de tudo para brincar com as crianças, de pular, de correr, de fazer um monte de coisa que não seja parado. Né? A gente tem várias brincadeiras, inclusive antigas, assim, que os avós, nós mesmos já brincamos, né? E não achamos que a internet, o TikTok, etc., né, é sadio o tempo todo, não. Tem que brincar muito também. Mas quando a gente trata as crianças no inho, não é dizer que a gente vai tirar a infância da criança, não é isso não, tá? A gente chama as crianças de criança, adolescente, menino, menina, sem usar o inho, mas a gente brinca muito e quer que elas brinquem muito, tá? O que a gente está dizendo aqui é que o inho não é infantilizar sem valorizar a criança, é isso. A gente quer infantilizar ou diminuir de valor, não é retirar. Se a gente tirar o inho, a gente está querendo tirar a infância da criança, não. Você me entendeu? Será que eu fui claro? Bom, eu não tenho muito a dizer, mas não. Foi sim, obrigada. Bom, eu dou então o aviso aqui, enquanto a gente vai pensando, depois Múria recolhe, né, Múria? Gente, eu separei, durante a fala, o Klaus perguntou por esse livro, que ele disse que tem aqui nesse livro, que é o PNV 394, Criança e Bíblia, Partilha de Experiências e Reflexões, está com organização da Múria, mas dentro dele tem a ajuda da Beatriz, da Maria José, do Klaus, né, do Rafael, porque foi fruto de alguns encontros que nós fizemos no CEBI sobre Bíblia, Criança e Bíblia. Então, a gente tem esse livrinho no CEBI, e é nesse que Klaus falou que tem uma abordagem sobre adultocentrismo, além de outras questões importantes. Aí eu separei aqui, porque eu olhei o que a gente tem, de fato, no CEBI, no estoque, essa coleção maravilhosa aqui, ó. É Fé e Contos, leitura bíblica com crianças, também de Múria e Klaus, foram fazendo com experiência com crianças e adolescentes, e resultou nesses 4 volumes que então tem a ver com fé e contos, como diz o nome. Tem dinâmicas, tem experiências vividas e contadas, e está muito bacana. Então, no CEBI, a gente tem esses livrinhos que ajudam no trabalho com crianças. Tem outras bibliografias que o CEBI já produziu, mas que atualmente não estão com estoque. Por isso, eu não estou aqui realçando nesse momento. Obrigada. E tem outro no forno, né, Fatinha? Tem outro material no forno que a proposta está bem bacana. Tá assando.
E não é palmatória. Não. Não é para fazer o bolo da palmatória, não. Só em Deus a minha alma repousa, dele vem a minha salvação. Só Ele é minha rocha, minha salvação, minha fortaleza. Não tropeço. Só em Deus a minha alma repousa, dele vem a minha esperança. Em Deus está o meu abrigo, pois Deus é abrigo para nós. Não confiem na opressão, nem se iludam com o ouro. Quando sua riqueza prosperar, não coloque nela seu coração. A Deus pertence a força, a Deus pertence o amor. Só em Deus a minha alma repousa, dele vem a minha esperança.